Nós estamos finalizando uma série sobre o fim dos tempos, não é isso? Com certeza você já ouviu aí mensagens incríveis e eu orando, pedindo, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue, ministre? Com certeza eles já ouviram tantas coisas legais, tantas mensagens importantes e de instrução. E estava com um projeto, um propósito. Nessa tarde Deus mudou, né? Deus me lembrou de um sermão e eu fiquei pensando sobre a associação desse sermão com o fim dos tempos e tem tudo a ver. Na verdade, é um encerramento de uma série. Eu gostaria, se na minha jornada de estudo sobre os fins dos tempos, ouvir algo nesse sentido. Nós ouvimos sobre a igreja do fim, sobre a volta de Jesus, né? Esses dias mesmo eu vi aí uns highlights do Lucas pregando, falando sobre a esperança. E de fato é isso, Deus, com a ressurreição, Ele traz de volta a esperança aos nossos corações, nos traz vida para viver num mundo onde exala a morte. Nós estamos respirando a vida de um novo mundo, a vida de uma nova realidade. E nessa noite eu quero poder acrescentar um pouco mais daquilo que você já ouviu, ok? Então, abra sua Bíblia comigo em Filipenses 3, vamos lá. Filipenses capítulo 3. Espero que Deus me ajude a ser fiel aqui ao meu sermão, meu ponto, né? Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 12, ok? Verso 12. Abra sua Bíblia. Se você não está anotando, é importante anotar, tá? Porque Deus pode, e com certeza, irá comunicar com você nessa noite pontos, assuntos importantes para a sua jornada. Principalmente se você crê que você faz parte de uma companhia que proclama o reino de Deus, que anuncia o seu retorno, você precisa estar atento. Não confia tanto nos teus sentidos, ok? Anota tudo isso. Esses dias eu descobri uma agenda de 16 anos atrás. Eu fui revisar. Deus ministrou profundamente o meu coração. Profundamente o meu coração. Então anota, guarda isso, tá? Suas anotações, aquilo que Deus está ministrando ao seu coração, não são passageiros. Fala sobre o eterno. Bem, então vamos lá. Filipenses capítulo 3, verso 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, atenta para isso, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E por isso, todos que somos aperfeiçoados ou perfeitos, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Fala conosco hoje, Senhor. Ministra os nossos corações. Ministra na vida, no coração da Igreja Meta nessa noite. Que essa noite possamos ser incendiados, tocados, transformados pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é revelação do Senhor. Que não é apenas letras organizadas, mas revelação de quem tu és, de quem somos e o teu propósito e objetivo para o qual nós estamos vivendo e caminhando. Fala conosco hoje, Senhor. Ministra. Espírito Santo, tem liberdade em nosso meio. Tem liberdade, Senhor.
Fala conosco não apenas no momento da adoração, mas em todo o processo onde nós estamos aqui nessa noite, adorando ao Senhor, ministrando ao Senhor e recebendo do Senhor também. É no teu nome que eu oro. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, sabe quando você acorda assim, louco para correr? Você já acordou um dia motivado, querendo correr? Não acontece com você? Comigo acontece às vezes. Eu levanto e falo, eu quero correr. Mas eu começo a pensar nas dores. E aí eu penso na sensação, né? O cansaço que isso vai dar, eu paro com a ideia. Mas eu penso em correr. Eu não sei se você tem esse desejo de praticar algum esporte. Não sei se você já planejou um dia praticar um esporte. Mas isso só ficou na área do desejo ali, né? Não sei. Não sei se tem alguém aqui dentro que pratica, por exemplo, corrida, né? Ou ciclismo. E eu conheço, muitas pessoas da minha igreja fazem isso, eles praticam corrida. E eles falam o seguinte, que o esforço é recompensado pelas endorfinas, né? Que aparecem. Ou seja, existe uma sensação de realização, de alegria, né? Que são liberadas durante o exercício. E ajuda na realização e atingir uma meta difícil. Né? E que você começa, por exemplo, aos poucos. Outro dia, uma pessoa chegou comigo e falou, não, comece aos poucos, pastor. Né? Faz lá 10 minutos, daqui a pouco você aumenta um pouquinho mais. Alguém já falou isso para você? Sim ou não? Já? Você já seguiu essa metodologia? De 10, 5, e aí você... Não, nós queremos o quê? Começar a correr, e nós queremos começar a correr o quê? 30 minutos, 1 hora. E quando você não consegue correr 30 minutos ou 1 hora, você o quê? Desiste. Não é impressionante? Isso acontece demais comigo. Você começa, o primeiro dia você consegue. No segundo dia você não consegue mais porque você está cheio de dores. Sim ou não, gente? E aí, você para. Esses dias, eu e minha família, nós começamos um projeto de fitness. Nós vamos fazer uma viagem missionária para a Índia. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos perder peso, nós vamos melhorar o nosso shape, né? Vamos melhorar nosso físico, ou seja, a nossa resistência. Começou bem, segundo, terceiro dia, eu acordei e digo, não vou hoje, não consigo, eu não consigo. Porque os 2 primeiros dias eu fui com tudo, assim, Hillary já estava numa prática e eu fui com tudo, segui a Hillary do início ao fim. No terceiro dia eu comecei a tentar desistir. O Liam estava ali, pai, não, vamos lá, me motivando. Liam é meu filho, 9 anos, me motivando, a Ari também. Mas, gente, nessa noite eu quero conversar com você, e eu destaquei uma história para ilustrar isso. Que a vida cristã, a jornada cristã, em direção ao prêmio da soberana vocação, e você vai saber o que é isso, é uma corrida de resistência. Não é uma corrida de 100 quilômetros que você corre com tudo e chega. Não. A jornada até o prêmio da soberana vocação é uma corrida de resistência. E não é fácil. Porque não envolve só disciplina. Envolve consciência do alvo. E envolve também estar motivado. E eu não sei se você já teve a experiência de tentar se exercitar sozinho. Mas quando você tem alguém com você te motivando, isso muda, o aspecto muda. Né? No dia que você não quer fazer, tem alguém do teu lado, enchendo o teu saco. Vamos. Vamos. E é bom caminhar ou se exercitar com alguém que já está avançado um pouquinho. Porque ele já passou por um processo. E nós precisamos entender uma coisa que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Eu fui revisitar uma história que eu vi um bom tempo atrás e encontrei. E
assistir de novo para poder ilustrar para vocês. Eu anotei aqui. É um documentário. É a história de um sujeito, um atleta, um soldado esloveno, que se dedica a provas de ciclismo de extrema dificuldade. Ele inspira admiração em todo o seu país e em toda a sua família. E um pouco de preocupação também, porque ele vai longe demais. Ele vai longe, ou seja, seus amigos que vão acompanhando, dirigindo o carro, fica preocupado, porque ele vai embora, ele não para, ele participa de corridas assim que atravessam a América, por exemplo. Prova de ciclismo de 4.800 quilômetros. Imagina isso, gente. Ou seja, ele fez um tour da França, eu anotei isso aqui, um desafio brutal que poucos conseguem, e ele conseguiu. E ele não está preocupado em chegar primeiro. Ele não está preocupado em chegar primeiro. Ele está preocupado em completar a prova e inspirar a outros a completarem a prova. E ele contando que uma dessas corridas que ele participou, a coisa foi tão séria que seu corpo começou a parar de funcionar, de tão cansado que ele estava. E alguns pararam, porque o sistema digestivo não dá conta aí, gente. Imagina, 10.000 calorias, né? Está falando aí de muitas calorias. O corpo começa a desidratar. Ele precisa ingerir certas coisas, processar, se esforçar. E o músculo não aguenta. Ele não é um ciclista rápido. Ele fala, eu não sou rápido e não quero ser rápido. Porque ele fala uma coisa. Fala que a vida nos ensina que não é a velocidade que te leva ao sucesso, mas a consistência, a resistência. Olha, na linguagem dele é o sucesso, mas na nossa linguagem é o prêmio pelo qual nós lutamos nessa vida. Não se consegue ou se conquista com velocidade, mas se conquista com perseverança, com resistência. E se nós estamos falando da igreja do fim, nós precisamos entender uma coisa, que a igreja, antes de pensar nas suas características, como ela vai parecer no fim, ela precisa entender como ela caminha na prova de resistência, como ela participa disso. Gente, Paulo fala que a vida cristã é uma vida que se assemelha a uma prova de resistência, uma prova de longa distância, com um prêmio no final. E ele vai comparar algumas coisas muito interessantes. Ele vai falar que nós temos que avançar, prosseguir e continuar conquistando com aquilo que já conquistamos. Ou seja, nós já conseguimos alguma coisa, já avançamos alguma coisa, já temos alguma coisa. E porque já temos e já conquistamos, é justamente por isso que nós precisamos continuar avançando. Ou seja, às vezes falta fôlego, tem dor, senta na beira da estrada, a vontade de deixar a vida passar. Não, peraí, agora eu vou deixar a vida passar. A gente cansa mesmo. Às vezes queremos que os pés andem sozinhos, né? Mas não, uma vida cristã não é assim. Porque nós estamos em direção a um prêmio. E o prêmio não é para quem chega primeiro, mas para quem persevera. Uma das maiores características da igreja do tempo do fim é uma igreja que persevera, que avança. Uma igreja que resiste, que é resistente, que está numa prova de resistência. Em resumo, gente, basicamente, hoje nós vamos falar sobre uma vida, que a vida cristã é uma corrida, a qual já sabemos o resultado. Já sabemos o resultado, mas ainda assim a gente tem que correr. Preste atenção, já sabemos o resultado, mas mesmo assim a gente tem que correr.
A vida cristã é uma corrida que nós conhecemos o resultado, mas precisamos avançar e avançar. Bem, o Paulo fala o seguinte, que a vida cristã ainda não é perfeita. Quantos têm consciência disso? Nós não somos perfeitos ainda. Ok? Ele está falando, olha, ele fala do seu currículo antes, né? Ele vai falar, olha, eu tenho muitos conhecimentos. Ele fala um pouquinho do seu pedigree, né? Ele fala, e mesmo assim ainda preciso avançar, preciso conhecer. Então a vida cristã é essa. Nós ainda não somos perfeitos. Mas temos uma certeza, a certeza da nossa ressurreição e a certeza do nosso futuro. Cristãos precisam caminhar convictos do seu futuro. E sabendo que ele ainda não é o que ele será um dia. Mas porque eu sei que eu estou caminhando para essa direção, eu não posso parar. Eu não posso parar, porque eu estou caminhando para um resultado. Bem, perceba uma coisa, ele volta aqui, ele não quer dar uma ideia errada para os seus leitores, os ouvintes. A ideia é que nós já chegamos, às vezes nós temos essa ideia, já chegamos. Chegamos num nível. Quem aqui já fez uma lista de nível de santidade? É? Nossa, tô lá em cima. Estou só arriscando, já era aqui. Nossa, estou demais, estou seguindo, estou chegando lá. Aí, tropeça. Nossa. Aí parece que tudo desaba. Você conhece pessoas que traçam alvos, metas e vão atingindo, daqui a pouco eles falham e tudo desaba. Parece que eles não consideram aquilo que já avançaram, que eles já conquistaram. É impressionante como nós temos essa facilidade de desistir porque nós erramos. Porque por medo, porque assim, gente, existe dois aspectos aí. Primeiro, de nos tornarmos cínicos. De simplesmente relevar o erro e falar, é assim mesmo, nós vamos errar nessa vida e vamos continuar errando. Sou um errante. Eu sou humano e só sei errar. Essa é a minha sina. Lembrou de uma música, não é isso? Lembrou de uma música. Vou só errar. A Bíblia fala que eu sou pecador mesmo. Depravação total. Tá aqui, esse é o meu nome. Depravação total. Sim, você é totalmente depravado. Mas a palavra diz que você tem uma imagem. E essa imagem reflete o Criador e o sentido de toda a vida. De toda a história. Mas nós temos essa dificuldade. Paramos pelo meio do caminho. E ele fala o seguinte, não quero que vocês tenham uma ideia errada. A ideia é que já chegamos. Paulo nos lembra que a vida ainda precisa ser vivida. Que o caminho é duro, longo e sofrido. E ele fala isso sobre uma corrida. Ele fala que a corrida é de prosseguir em direção ao alvo. E Paulo fala, não chegamos lá. O seu alvo não é ir riscando a sua lista de níveis de santidade. Porque você está simplesmente ignorando um aspecto que você ainda não chegou, que você não é perfeito. Não somos perfeitos. Isso dá um alívio. Isso dá um alívio. Mas ao mesmo tempo nos traz uma responsabilidade. Porque se não somos perfeitos, não somos completos. E se nós não somos completos, nós não estamos no final. Se nós não estamos no final, então nós precisamos continuar avançando nessa corrida de resistência. Vocês estão me entendendo? O que ele fala? Não que eu já tenha obtido e alcançado, não é isso que Paulo fala? Eu não alcancei ainda. Eu estou no caminho.
Eu também estou no caminho. Gente, se tinha alguém que poderia falar assim, olha, já avancei pra caramba, já estou num nível alto, seria o apóstolo Paulo. Sim ou não, gente? Mas ele fala, eu ainda não cheguei, não alcancei. Sou uma pessoa do caminho. Nós precisamos de um choque de realidade para os novos teólogos da nossa geração. Porque nós consideramos conhecimento sobre as coisas, sobre algo, sobre teologia, níveis maiores. Isso nos dá a sensação que nós estamos avançando de um jeito e chegando num nível, ao ponto de pensar que possamos chegar numa espécie de perfeição. Aí Jesus vem só colocar cereja em cima do bolo. Não. A realidade está aí, a vida está aí. Nos mostrando que ainda somos pecadores. Nota em primeiro lugar a doçura que Paulo fala. Veja, Paulo lembra os pecadores de Filipe, que ele também tem muito que avançar. Mas ele fala assim, ó, eu quero que vocês sejam encorajados por isso. Vocês estão sendo exortados. Eu tenho a graça de padecer por Jesus. E eu reconheço que eu preciso continuar avançando. Paulo não tem medo de admitir. Ele fala, eu não cheguei lá e ainda estou no caminho e tenho muito que aprender. É importante para aqueles que estão sendo liderados e liderando que entendam isso. Isso nos aproxima e ajuda. Você precisa ser encorajado. Você precisa ser ajudado. Você precisa ser motivado porque você ainda não chegou. Agora entenda uma coisa, gente. Nós temos a noção um pouco daquilo do novo mundo que se aproxima. A realidade restaurada. Porque de vez em quando, parece que à medida que nós nos aproximamos do fim, isso vai se intensificando, nós recebemos o frescor do Espírito e a convicção do Senhor nos dias que nós estamos vivendo. E o que acontece? Isso muda a forma como nós estamos caminhando e avançando. Inclusive o nosso olhar para a realidade. Inclusive o olhar para os nossos irmãos. Inclusive o nosso olhar para o pecado do nosso irmão. Nós vamos levar a sério essa história. Sim, meu irmão peca, ele precisa ser instruído, disciplinado. Sim, mas no final ainda bem que ele ainda não chegou. Eu também não. E vamos avançar juntos. Porque nós temos um prêmio adiante. Lá na frente nós temos um prêmio. Já parou para pensar que nós alarmamos com o erro do nosso irmão de tal forma que parece que acabou tudo? Tem algumas coisas que nos chocam. Tem algumas pessoas, por exemplo, que você olha e fala, não, peraí. Não é assim, não. Né? Imagina, eu acho que na meta não existe isso. Né? Ou tem? Talvez, né? Não sei. Mas, sempre no final, discipuladores, pastores, irmãos que estão sendo preparados, entendam uma coisa. Mesmo diante de todo destroço, de toda dificuldade, pense no final em algo. Nós estamos caminhando. Não podemos parar. Porque o resultado final é a recompensa de todas as dores. O que nós vamos receber lá no final, e você já vai saber aí o que nós vamos receber no final, recompensa tudo, recompensa tudo. Tudo, tudo mesmo. Olha só. Paulo fala basicamente o seguinte para os irmãos de Filipos. Não tem aposentadoria na caminhada cristã.
Não tem. A caminhada cristã não tem aposentadoria. Não tem um ponto onde você diz, cheguei, pronto. Esse é meu nível. Daqui não passo mais. E talvez você olhe para algumas pessoas e fale, esse é meu alvo, né? Essa vida, fulano de tal, você admira muito uma pessoa e fala, esse é meu alvo. Chegar até aí. Se eu chegar aí, tá bom. E não é assim, meu irmão. Destaquei alguns pontos aqui. Vocês estão tão calados. Impressionante. Vamos lá. Destaquei alguns pontos aqui para instruir você. Primeiro, nesse mundo, a gente vive essa realidade complexa. E às vezes difícil de processar. Tenha sempre isso em mente. Todos que creem em Jesus, se você é salvo, crê em Jesus, você ainda tem que viver nesse mundo. E viver nesse mundo não é fácil. Não é fácil. Não tem esse negócio de, não, eu tenho Jesus no meu coração e agora só vitória, nós vamos avançar, ninguém vai me deter, nós vamos invadir o terreno do inimigo, vamos destruir tudo, vamos conquistar. Não. Tem avanço, mas tem dor no processo. Tem luta no processo. Nós ganhamos, nós perdemos. Às vezes, perdemos pessoas, passamos por dificuldades que nunca imaginávamos. E é nesse processo, eu me emociono com isso, que Deus vai trabalhando a igreja do fim. Entre dores, conquistas, derrotas, vitórias. Nesse mundo ambíguo, distorcido, Paulo chama esse mundo de um mundo escoliose. Distorcido, nós vamos ali, passando por todos esses processos e sendo trabalhado para quando chegar no dia do prêmio, você olhar e falar, como eu cheguei aqui? Como? Que interessante, meus irmãos. Paulo está encorajando seus discípulos a continuarem a corrida. Lembre-se, sua vida é uma corrida de resistência. E não uma corrida de 100 quilômetros ou 100 metros. Corrida rápida. O Senhor não está interessado de você chegar rápido ao alvo, mas que você continue perseverando. Porque não é você que faz o tempo é com Ele. Não é você que encurta o tempo. Se eu for mais rápido eu chego ao alvo. Não, nesse processo, nosso Deus é o Senhor do tempo. E Ele que trabalha esse tempo. E quando Ele vai trabalhando o tempo, Ele olha os seus filhos. E o que Ele quer dos seus filhos? Que eles só continuem. Que eles não parem. Com dor, com sofrimento, com alegria. Porque não é só a dor e o sofrimento que nos param também. Às vezes, o que acontece com aquele que está se exercitando, malhando, você chega e fala, cheguei no corpo ideal. E aí você relaxa. Você já viu alguém bem sarado? Que relaxou? Aí você olha depois e fala, o que aconteceu com esse cara? Você já se admirou no espelho, olhando assim, caraca, olha aí, tá chegando lá. Aí alguma coisa aconteceu no processo e ele desistiu. Aí você volta e fala, você tem até se enganar, não, tá bom. Tá bom, tá nada, acabou. Você foi vencido porque você considerou já ter chegado lá. Está fazendo sentido para você isso? Então entenda uma coisa. Tem pessoas que estudam linhas escatológicas, estudam uma série de coisas sobre a igreja, sobre milênio, fez curso de escatologia, teologia, está tudo pronto. Eu falo, não, agora eu estou prontinho. Mas tem uma coisa chamada vida. Você estudou escatologia, mas você não conhece nada da vida. Nada da vida. Você estudou teologia,
Mas você não sabe nada da vida. Porque você dorme. E quando você dorme, o sono é um prelúdio da morte, né? Dizia assim um poeta. Você está indefeso, inseguro, você não sabe o que vai acontecer. Se não houvesse ninguém no teu amanhã preparando, você estaria perdido. Você estuda sobre tudo, você é expert em muitas coisas, mas não sabe nada sobre a vida. Porque só existe uma pessoa que é expert em vida. Aquele que venceu a morte pela vida. E porque não sabemos nada da vida, nós vamos conhecendo aquilo que está ali diante de nós. Mas resistindo à tentação de achar que já chegamos e conquistamos alguma coisa. Perceba uma coisa, gente, eu estou na minha introdução. É triste isso, né? Meu Deus, você tem 2 horas aí. Tô brincando. Nós estamos marcados por uma coisa. Novos céus e nova terra, ok? Novos céus e nova terra. Sabemos que temos novos céus e nova terra. Mas ainda moramos numa velha terra. Numa terra que está sendo preparada e será preparada para uma restauração. Mas nós estamos unidos a Jesus Cristo. Mas ainda não estamos com Ele. Existe uma união da igreja com Jesus. Por que você acha que você consegue cantar que Ele é o Senhor soberano? Porque existe uma união. Mas você não está com Jesus ainda. Perceba. Você está unido ao Senhor, mas ainda não está com Ele. Nós estamos em uma das condições que faz a gente sofrer essa dificuldade. Ou seja, e é o fato de não estarmos com Ele ainda que sofremos. Nós estamos unidos a Ele, mas ainda sofremos porque não estamos com Ele, porque só Ele tem PhD na vida e Ele vai poder enxugar as lágrimas. Só Ele. O seu irmão, quando ele abraça você e chora com você, é apenas uma sombra do que virá. É por isso que a palavra exorta: chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, porque isso é o quê? Apenas um prelúdio do grande concerto. Gente, com essa perspectiva, o nosso olhar para a cidade muda. Porque quando você vê destroços, você sofre. Mas você começa a pensar que aquele que é expert na vida, o grande arquiteto, aquele que tem como objetivo que seu povo more numa cidade, está trabalhando. E nós estamos unidos a Ele. Então nós não devemos olhar para a cidade de qualquer jeito. Porque nós estamos unidos a Cristo. E Ele é o Senhor da vida. E Ele tem algo a nos entregar e fazer pela cidade. Ou seja, sua vida, minha vida, no lugar onde nós vivemos e por onde nós podemos passar, é simplesmente um pouco do frescor daquilo que nós esperamos. Essa cidade, ela precisa sentir o cheiro da Nova Jerusalém e o vento da Nova Jerusalém pela vida daqueles que estão numa corrida de resistência. Que ainda não chegaram, mas conhecem o alvo. Nós estamos unidos com Ele. Estamos sofrendo porque ainda não estamos com Ele. Vivemos num mundo quebrado, mas estamos caminhando para a perfeição. Isso é doído demais, isso é sofrido. Caminhar para a santidade completa dói. Quem nos santifica? O Senhor, não é isso? E a cada encontro com o Senhor, nós caminhamos para a perfeição, a santificação. Mas isso implica em alguma coisa. E que?
que algo vai ser retirado. Alguma coisa vai doer. Você não tem consciência disso. Eu estou trazendo essa consciência para você. A cada encontro. É prazeroso, é poderoso. Nos encontramos com o autor da vida, com o Senhor da nossa existência. Mas ao término desse encontro, nós continuamos em sua presença. Agora com Ele trabalhando esse processo do encontro. E vai doer. Vai doer. Pode ter certeza disso. E assim nós vamos caminhando, sendo lembrados e lembrando uns aos outros que ainda estamos no caminho. Por isso que Paulo fala, eu não digo que eu cheguei. Por quê? Porque eu estou no caminho também. Eu lembro vocês disso. Veja que aqui ele nega abertamente aquela ideia que diz que nós podemos viver uma vida perfeita aqui nessa terra. Existem umas duas ou mais linhas teológicas que falam da perfeição na terra. E nós podemos viver uma vida tão perfeita ao ponto de remover o pecado de tal forma que tanto faz Jesus voltar quanto não, já está aí. Você conseguiu. Você conseguiu. Teologias que ensinam que é possível viver dessa maneira. E a pessoa coloca a esperança nessa lista que ele vai vencendo aí. Mas isso é autoilusão, meu irmão. Por quê? É muita ilusão achar que já chegou a esse ponto. O primeiro que João quebra as nossas pernas, né? Quando João fala o seguinte, se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. Somos o quê? Mentirosos. Mas nós estamos unidos com alguém que venceu o pecado. É por isso que nós temos esperança. Mesmo que você tropeçou, mesmo que você, com aquela listinha agora, sabe, é como você... Alguém aqui já viveu essa experiência de dar 10 passos e daqui a pouco 15 voltando? É estranho, né? É terrível. E você tenta se automotivar. É por isso que nunca vimos tantos livros de autoajuda nas livrarias como agora. Impressionante. Impressionante. Mas Deus está comunicando conosco hoje. Para de tentar chegar e fazer o teu tempo. Você só precisa fazer uma coisa. Continue caminhando. Prossegue para o alvo. Porque a igreja do fim, a maior característica da igreja do fim, é uma igreja que persevera. E eu considero esse o maior sinal de maturidade da igreja. É a igreja que persevera. É a igreja que não para, é uma igreja que continua avançando. Paulo está nos chamando à humildade da caminhada. Humildade do peregrino. Humildade de sabe que ainda não chegou. E não importa quanto já avançamos, nós vamos continuar andando. Porque se você começar a prestar atenção demais, o quanto você já avançou, pode ser que você se esqueça de continuar avançando. E você se sente autossuficiente. Tem gente que quer estudar teologia para aprender a ser autônomo. Caminhar sozinho, com as próprias pernas. Sendo que a teologia, o conhecer a Deus, de fato, o estudo sobre Deus, leva você à dependência de Deus e dos seus irmãos. É uma autossabotagem, ou seja, você está em busca do conhecimento para ser autônomo. E o conhecimento de Deus leva você a vencer a autonomia. Porque quando você conhece a Deus, você se encontra com uma comunidade perfeita. Uma unidade perfeita. E você percebe-se inserido num grupo de gente que está avançando.
E aí nós entendemos uma coisa, por que Paulo nos exorta a continuar? Porque ele nos ensina o seguinte, que sim, a santidade e a perfeição, Deus está fazendo isso conosco. E nós vamos chegar lá assim. Mas Ele trabalha todos esses processos na comunidade, na vida com os nossos irmãos. As nossas dores. E não é só uma comunidade terapêutica não, meus irmãos. É uma comunidade de fé. É uma comunidade que sabe que não pode parar, porque existe um prêmio da soberana vocação e nós vamos continuar motivando uns aos outros. Nós estamos numa grande academia. Tem gente querendo desistir. Tem pessoas que não aguentam mais caminhar. E aí nós vamos, bora! E daqui a pouco aquele que está motivando quer parar. Aí vem outro e fala, não, você não pode. Você me fez chegar até aqui, agora você vai comigo. E aquele que começa a motivar, quer parar. E vem um outro e fala, não, é por causa de vocês que eu consegui continuar caminhando. E vocês vão continuar comigo. E assim nós vamos. E nesse processo, Deus vai nos santificando. A Bíblia chama isso de santificação. Prosseguir santificando, caminhando. O que é, gente? É fazer uma listinha de degraus da santidade, ou lista de pecados que você não comete mais? Não, é você aprender que, à medida que você conhece a Deus, se envolve com seu irmão, você vai avançando, e quando você percebe, você avançou, já venceu. É a beleza da jornada, da caminhada. É a jornada para a maturidade. Você está entendendo, meu irmão? Então, o primeiro ponto aí, vence esse senso de autonomia. Você ainda não chegou. Você continua caminhando, avance. Porque esse trabalho é feito em equipe. O trabalho da jornada é feito em equipe. Continue, avance. Que você continue fazendo. Nos dias maus, faça pouco. Avance um pouquinho, mas avance. Diminua, desacelera. Desacelera. Já correu com alguém que parece que teu coração está batendo na barriga? Já? Sim ou não? Aconteceu comigo. Uma vez fui caminhar com os meus irmãos, correndo. Daqui a pouco eu vou morrer. Estou tendo um ataque cardíaco. Que estava batendo aqui, ó. Bum, bum, bum. É, terrível. E aí eu parei. Aí tinha um amigo caminhando conosco que bateu assim, ó. Não para. Vai te fazer mal. Se não consegue correr, caminha. Anda. Parar vai fazer mal para você. Mas diminui o ritmo. Até o teu coração, até o teu corpo volta ao normal. E aí você começa a correr de novo. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu sinto que essa palavra é profética para esse lugar. Talvez você quer mostrar o quanto que você consegue. E você não percebe o limite do seu corpo. Para. Desacelera. Não para de uma vez. Desacelera. Continua caminhando. Teu corpo vai recuperar. E aí você vai continuar. Porque você não está nessa jornada para mostrar que você consegue. Você não está tendo que provar nada para ninguém. Você não é um expert sobre a vida. Você está nessa jornada para continuar caminhando. Meus pés estão doendo. Furei meu pé. Chama o teu irmão. Levanta o sujeito. Tira o negócio do pé. Continua. Não para. Mas tem aqueles dramáticos, né? Acabou. Não, agora já deu. Encontra com isso? Tem gente aqui assim, não. Acabou. Minha vida acabou. Não tenho mais como prosseguir.
vou parar, vou desistir. Eu pensava que eu conseguiria. Aí a novela mexicana se estabelece assim, no meio. Ali. Você olha, vontade é para lá, desiste mesmo, vai embora. Sai. Vai-te embora. Mas você não tem autorização de Deus para fazer isso. Sabe o que você faz? Desacelera. Recupera suas emoções. Mas não para. Você vai aprender a não ser mais dramático. Porque você vai descobrir que a vida não é sobre o seu drama. É sobre continuar caminhando. É sobre continuar caminhando. É sobre não conquistar agora, mas um alvo, prêmio, que vem com novos céus e nova terra. Deixa eu continuar. Não sei, gente, por favor, me avisa se eu passar do tempo. Porque eu entrei agora no meu primeiro ponto. Deus me ajude. A ideia é que você não para de crescer, ok? Às vezes a vida está tão boa. Nossa, encontrei minha tribo. Encontrei as pessoas, eu sonhava. Né? Às vezes você chega assim, a meta era o meu sonho. A meta era o meu sonho, era o lugar, encontrei meu povo, encontrei meu pastor. Casal de pastores bonito, cheio de vigor, de sonho, graças a Deus. Encontrei uma turma legal, um povo muito gente boa, encontrei minha turma. Né? Então está tudo ótimo. Aqui é que eu quero ficar para sempre. Até a vida começar a capotar. A realidade bater na sua porta. Até um dia, as coisas começarem a dar errado. Você começar a se angustiar. Aí você olha. O que está acontecendo? Parecia tão bom. O problema é que você está fazendo de um lugar que foi dado por Deus para você continuar caminhando e você ajudar outros a continuar caminhando. Você quer fazer desse lugar o fim da jornada. Não faça da meta o fim da jornada. Você entrou numa companhia de ciclistas e corredores que estão caminhando para o prêmio da soberana vocação. Você não chegou para estacionar e ficar descansado. Você chegou para correr. Você chegou para correr. Você tem parte disso. Você precisa avançar. Pare de gerar contentamento em coisas que estão erradas, são passageiras. Pare. Pare de se contentar com apenas uma sementinha que brotou. Na verdade, Deus quer uma árvore. É por isso que você precisa continuar. Tem irmãos que não sabem o que é ser peregrino. E se contenta com a vida desse mundo. Pensando que o mundo pode lhe oferecer ainda muitas coisas. Mas a gente tem que aprender que Deus nos fez para crescer e continuar. Essa é a jornada. Abraão, a vida de Abraão é a nossa vida. A jornada de Moisés é a nossa jornada. Ah, mas Moisés, pastor, não entrou na terra prometida. Mas quem viu Deus? Quem viu Deus? Porque agora você vai descobrir uma coisa. Que o prêmio para a soberana vocação é encontrar-se com aquele que Moisés se encontrou. O prêmio para a soberana vocação não é a terra que emana leite e mel. É um sujeito que está
à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que vem nos encontrar. Ele é o prêmio. Ele nos motiva, Ele nos encoraja e Ele é o prêmio. C.S. Lewis, no livro Peso de Glória, ele fala acerca de algo que nos iludimos e nos contentamos com tão pouco. Ouça isso, destaquei aqui. De fato, se considerarmos as impressionantes promessas de recompensa e a assombrosa natureza dessas recompensas prometidas no Evangelho, parece-nos que o Senhor olha para a gente e vê o nosso desejo terreno como se eles não fossem fortes demais, mas como se fossem fracos demais. Não só somos criaturas débeis, nós nos contentamos com coisas poucas, ambientes passageiros, coisas passageiras, ambições diversas, bebida, sexo, ministério, alvo ministerial ou profissional, enquanto a infinita alegria está sendo oferecida. E o que é a infinita alegria? A promessa que alguém enxugará as nossas lágrimas. Somos um ignorante que prefere ficar fazendo tortas de lamas e não consegue imaginar uma amizade que nos dá descanso. Que nos dá descanso. E Paulo insiste agora em alguma coisa que vai muito além. Vocês têm muito que avançar. Conselhos de Paulo para a meta. Vocês têm muito que avançar. Não fiquem satisfeitos simplesmente porque aquele pecado foi vencido. Tem outros para vencer. Você venceu um pecado? Não o comemore como o fim da partida. Tem outros para serem vencidos. Outros pecados para serem vencidos. Não se contente apenas porque você entendeu um ponto de doutrina que você tinha dificuldade para entender. Tem outras doutrinas para entender. Muitas outras. Tem outras coisas para fazer a corrida continuar. Não é porque você virou pastor, líder de uma igreja, pai de família, conseguiu ter uma carreira ministerial, que a corrida acabou. Ainda temos que aprender. Você tem muito que fazer e muito para oferecer, ainda que você ache que não. Era o que Paulo estava ensinando. Você pode olhar para a sua vida e falar: o que eu posso ensinar para esse lugar? Você já teve essa sensação que você não tem nada para oferecer? Você olha para a sua vida e fala assim: eu não tenho nada para oferecer. A questão, meu querido e minha querida, que vai chegar um dia que as pessoas, onde você percebe muitas virtudes e qualidades, vão desacelerar, vão querer parar. E agora que a sua voz entra, continua. Você não percebe qualidades em você, mas um dia sua voz será ouvida para você incentivar seus irmãos a continuar caminhando e correndo. Porque todos nós vamos estar nessa posição um dia. Eu, como pastor, em muitos momentos da jornada, eu preciso ouvir a voz daqueles irmãos que estão comigo. Continua, pastor, para não. E eu percebo que eu não cheguei lá. E que bom que eles não me deixaram parar. Alguns momentos da jornada, esses irmãos chegaram comigo e falaram: desacelera. Para um pouquinho. Começa a caminhar. Porque você é importante nessa jornada. Eu desacelero, aí fica aquela sensação de: nossa, eu deveria estar na frente liderando o povo. Eu deveria estar na frente, abrindo o mar vermelho para o povo. E Deus fala: deixa de ser bobo. Continua. Deixe esses irmãos cuidarem de você. Deixa de gritar.
Não para. Continua, continua. Você tem muito o que fazer, muito o que oferecer. Ainda talvez que você ache que não. Que a vida em geral, você acha que a vida está bem assim. Que talvez seja melhor agora controlar o ritmo, diminuir o ritmo, diminuir a velocidade. Sim, mas continue. Meus irmãos, o verso 16, Paulo fala algo. Eu quero pegar esse ponto com você, que eu vou pular aqui alguns tópicos, alguns pontos, para ir caminhando para o final com vocês. 16, Paulo fala assim: mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Isso quer dizer o quê? Paulo fala que a gente não tem tudo ainda, mas a gente tem alguma coisa. Você não tem tudo ainda, mas você tem alguma coisa. Cada um de vocês que ama o Senhor, que está unido com Jesus, já alcançou alguma coisa. Não existe ninguém que esteja unido com Jesus que ainda não alcançou alguma coisa. Então para com essa bobagem que você não tem nada para oferecer. Porque assim, tem alguns irmãos que pensam, eu não sei nada de design. Não canto. Não toco nada. Não sei pregar. Não me sinto maduro o suficiente para discipular. Não sirvo para nada. Serve sim. Você serve para dar trabalho, para amadurecer outros. E daqui a pouco você vai provar desse veneno. Entendeu? Até aqueles que dão trabalho aqui dentro. Não os cínicos, que não querem crescer. Mas aqueles que dão trabalho aqui dentro e que lutam, se prepara. Você está aqui com um propósito. Não deixar essa turma parar. Mesmo que o diabo use você. Porque nessa hora, o diabo é o diabo de Deus. Para que você não pare. Quantas vezes eu não me ajoelhei no meu escritório falando assim, Deus, remove fulano da minha vida. Tira esse sujeito da igreja, pelo amor de Deus, por favor. Tu me conhece, eu estou esgotado, não aguento mais. Naquele instante, Deus começa a rir assim. Está chegando lá, continua. Como se certas pessoas entram em nossas vidas para trabalhar alguns aspectos de Cristo que não temos. Pode rir, que todo mundo está nesse processo. Todos estão nesse processo. Irmãos, a vida cristã é de maturidade crescente. Maturidade crescente. Ou seja, você já andou parte do caminho. Você já aprendeu habilidades que você não tinha antes. Você já aprendeu muitas coisas. Você já tem um certo conhecimento e você precisa aprender a levar isso adiante. Porque se você parar, você vai desaprender. Vai mesmo. E às vezes você pensa que é que nem andar de bicicleta, né? Nunca esquece. Eu já peguei um tombo de bicicleta, porque eu andava muito bem. Aí outro dia, época da pandemia, vamos andar pelo condomínio. Fui andar na bicicleta da minha filha. Ainda bem que meus filhos não viram. Só vão saber disso agora se eu vir alguma coisa que vocês postarem. Fui andar. Meus irmãos, eu comecei. Daqui a pouco, descendo uma ladeira de casa, assim, na rua de casa. Eu apertei no freio. O freio não funcionou. Eu apertei o freio da frente, porque ela fez isso a bicicleta. Aconteceu isso já com você? E voltou. Quando volta, eu digo, nossa, eu já fiz isso algumas vezes. Voltei, tentei pedalar, aí, meu querido, não deu. Fui pro canto, caí. Olhei, vi se tinha alguém vindo, olhando, que isso acontece. Que a vergonha que nos para também. Andei, fui para a bicicleta, como se nada tivesse acontecido. Mas pensei, estou destreinado. Não estou andando tão bem, não. Não estou andando tão bem, não. Olha lá.
E às vezes nós aprendemos. Você acha que você sabe, mas você não está exercitando. E a vida vai avançando de uma forma constante. Primeiro, nós vimos que não chegamos lá. E Paulo utiliza a linguagem esportiva para explicar isso. Prêmio. Um prêmio. E ele faz ilustrações a partir de vida cotidiana. A gente entende que o evangelho fica mais claro quando nós entendemos e colocamos isso em termos reais. Não é uma corrida com final imprevisível. É uma corrida com final que já conhecemos. É previsto, é previsível. Mas precisamos avançar. E nós seremos bem-sucedidos se não pararmos. Não pare. Não pare. E Paulo, às vezes, faz umas coisas estranhas. Quando ele fala o seguinte: nós não somos perfeitos. Mas depois ele fala que somos perfeitos. Já viu isso? Já leu? Vocês não são perfeitos. Mas todos nós que somos perfeitos, o que é isso? Parece contraditório esse negócio. Porque eu estou acreditando que eu não sou perfeito. Mas agora ele fala, e todos nós que somos perfeitos? Espera aí, Paulo, ajuda aí. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que não é que você não é sem pecado. Ele está usando uma linguagem para não chocar. Para entender que a realidade que nós estamos e já alcançamos, e aquilo que já alcançamos, é importante. Deixa eu explicar para você aqui. Ele fala, eu ainda não sou santo na questão completa da coisa, mas eu sou santo. Em Cristo, eu estou unido com quem? Com Cristo. Estou unido a Cristo. E por isso eu sou santo. E a cada encontro eu me santifico. Ele ainda não é perfeito, mas se eu estou com Cristo, todos nós que somos perfeitos, ou seja, todos nós que estamos com Cristo. Ele não está falando, todos vocês que já conseguiram vencer essa lista. Não, todos vocês que estão em Cristo. Mesmo que você não veja, existe um nível de perfeição aí, que diferencia você. Entenda essa realidade. Você não chegou lá, mas em Cristo não há dúvida que chegaremos lá. Chegaremos lá. E Paulo escolhe essas palavras para não chocar você. O mais próximo que chegamos da perfeição nesta vida é entender que não chegamos ainda. E que precisamos continuar correndo ou caminhando. Continuar. O mais próximo da perfeição que chegamos é, não chegamos. Não chegamos, nós precisamos continuar. Deus é soberano. E Ele trabalha conosco. E o problema aqui, meus irmãos, é que às vezes os tropeços lá de trás, as quedas, você vai lembrando e você vai ficando meio que com medo, não é isso? Porque é verdade. O maior perigo do pecado é que você está mais próximo todos os dias de cometê-lo novamente. Aí você vai lembrando. Ele fala assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam. O que ele está falando aqui, gente? É o seguinte. Se você ficar olhando para as coisas, o tempo que você tropeçou, você não vai avançar. Você vai ter medo. É nessa hora, ouça isso, é nessa hora que nos lançamos nos braços de amor do Senhor. É porque nos seus braços de amor Ele remove os nossos medos. É nessa hora que você tenta lembrar que você já caiu e você confia em quem? Nas suas habilidades? Na lista de pecado que você não comete mais? Nas suas virtudes? Nos seus dons? É nessa hora que nós nos lançamos nos braços do Senhor. Porque nessa hora Ele nos abraça e corre conosco.
E quando Ele vai correndo conosco, nós temos uma segurança maior que nós vamos chegar no final. Eu quero que você finalize essa série lembrando de uma coisa. Não é o quanto que você sabe sobre o fim, mas o quanto determinado você está em ser perseverante e continuar. Não parar. Isso afeta a gente de tal maneira que nós vamos não apenas entender isso, mas começar a viver isso. O ciclista, eu quero finalizar falando, voltando à história do ciclista. Vocês estão comigo aqui? O ciclista no documentário fala, e quando ele chega, os 23 últimos dias da corrida, ele começa a ver o quê? Alucinações. Olha isso. Ele começa a ficar exausto, ver alienígenas. Quando eu ouvi isso, eu digo, gente, o sujeito está tão cansado. É os 23 últimos dias. Ele começa a ver urso, lobo à beira da estrada, e não existe. Porque, de certa forma, a mente fica turva, à medida que a linha de chegada se aproxima, ele vai ficando cansado, e a ansiedade, não é isso? Ansiedade de chegar. Ele vai sendo tomado pelo cansaço, pela ansiedade e vê alucinações. Aí é o seguinte, mas curiosamente, para a caminhada cristã, ao contrário disso tudo, nós vivemos, porque nós estamos no mundo de ilusão. Preste atenção. À medida que ele se aproxima da chegada, ele começa a ver alucinações, ou seja, um mundo ilusório. Conosco é diferente, porque à medida que nos aproximamos da chegada, nós vamos entendendo e percebendo a realidade como ela é. Nós já vivemos num mundo de ilusão, que não é o ilusório no sentido, porque você pensa, não é ilusório, é real. O problema, meu irmão, é que nós confundimos concreto com realidade. Eu não estou negando, não estou falando que tudo isso é ilusório, mas é ilusório comparado com a realidade última. É ilusório. Nós estamos num mundo que insiste para a gente que ele é real. E que ele é mais real que as realidades bíblicas. Num mundo onde o pecado faz promessas para a gente que ele não pode cumprir. Nós vivemos num mundo que faz promessas para a gente que ele não pode cumprir. O mundo é que promete felicidade, um projeto de felicidade, felicidade eterna, satisfação garantida. Mas, na verdade, tudo isso nós encontramos numa pessoa, que é o nosso prêmio. Completude de coração. Ele fica cansado ao extremo. O cansaço e o extremo, e as dificuldades, fazem com que ele deseje parar e comece a acelerar de uma forma que ele está errando. E aí tem uma coisa no documentário, ele tem um grupo de apoio. E nesse grupo de apoio, eles têm uma tática, ouça bem isso. Eles têm uma tática para ajudar o ciclista. Eles nunca falam quanto tempo falta para chegar. Um dos técnicos fala assim, nós temos uma tática quando ele está próximo. Quando ele pergunta, quanto tempo falta? Eu falo, falta muito, continua. Porque eu sei que se ele sabe que está bem próximo, ele pode estragar tudo. Aí eu entendo. Quando os discípulos perguntam, será nesse momento que o Senhor restaurará o reino a Israel? Aí o Senhor Jesus, olha, não compete a vocês saberem dessas coisas. Para de tentar fazer cálculo para saber quanto tempo falta. Qual profecia? Nossa, já sabemos. É agora.
Teve o descende. Meu Deus, o avivamento vai chegar. Avivamento, tempo do fim, está chegando. Oh, Israel, olha para lá. Ei. Continua. E aí, olha só. E o Senhor usa a mesma tática conosco. A gente não sabe quanto tempo falta para a caminhada, quanto tempo falta para a corrida. A gente está correndo, o joelho está doendo, a gente não sabe quanto tempo falta. E o chamado é para que você não saiba. É para que você confie em quem está te guiando. O chamado só é para uma coisa: avance. O pé está doendo? Avance. Vai parar de doer, eventualmente. Mas não perca a mente com as ilusões. Porque as ilusões vão morder a sua mente. Às vezes uma dentada segura. Você fala, não aguento mais. Mas de acordo com Jesus, certo? Continua. Não pare. Pedale, nade, ande, corre. Olha para o prêmio. Mas qual é o prêmio para a minha vida eterna? Qual o prêmio para a nossa vida eterna? Eu quero finalizar com isso. Qual o prêmio para a vida eterna? É um judeu com marcas em suas mãos, enxugando suas lágrimas. Ainda bem que você ouviu seu irmão para não parar. Ainda bem que você não parou pelo meio do caminho. Vem, pode se misturar. Existe uma glória que você pode se misturar com ela. Porque lá no mundo da ilusão, você viu o raio do sol, querer estar junto, mas não consegue, porque ele passa. Mas agora não. Eternidade não significa vida para sempre, mas é se misturar com aquilo que é eterno. É vida com lágrimas enxugadas. Melhor, o prêmio é encontrar todos os irmãos da história. Não, melhor. O prêmio é que eu vou finalmente parar de lutar com o meu pecado. Sim, não, melhor. Como diz João em Apocalipse, contemplaremos a sua face. Nosso campeão é o nosso prêmio. E nós somos o prêmio dele. Você chegar lá naquele lugar e segurar as mãos de Jesus, você é o prêmio dele. E ele é o seu prêmio. E junto estaremos unidos com ele para sempre. Alcançaremos aquele que nos alcançou. Por isso continue, meu irmão. Avance, não pare. Você já avançou um pouquinho. Continue avançando com aquilo que você tem. A igreja do tempo do fim é uma igreja que não desiste da corrida, porque conhecemos o nosso prêmio.